E aí, gente, está começando mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre o desenho da Disney, Star vs as Forças do Mal. Mas primeiro eu quero trazer algumas pequenas notícias que eu estive pesquisando recentemente sobre o mundo dos desenhos animados. Primeiro, só quero corrigir uma informação que eu trouxe no último episódio sobre Anfíbia. Eu falei sobre a data prevista para sair no Brasil a terceira temporada, mas eu dei uma olhada de novo e, na verdade, a única data prevista que existia era para sair em Portugal. Para sair aqui no Brasil ainda não se tem nenhuma notícia. Um desenho da Netflix que eu não assisti ainda, mas que já tinha 2 temporadas, Kid Cosmic, agora também ganhou uma terceira temporada. Então, para quem se interessa, já tá lá para ver. O filme Rio, produzido pela Blue Sky, na época que ele era uma parte da Fox, antes de ser comprado pela Disney, está para ter uma segunda continuação, ou seja, o filme Rio 3. Ele já foi confirmado, né? A Disney vai estar lançando esse filme, mas ainda não se tem nenhum detalhe a mais. Outros rumores que temos por aí, ainda não totalmente confirmados, são sobre uma nova temporada do antigo desenho Três Espiãs Demais, que é um desenho que eu também não acompanhei, mas sei que muita gente assistiu e fez parte da infância de muita gente. Voltando para o assunto principal de hoje, Star vs as Forças do Mal, um desenho da Disney que teve seu lançamento, né, dos primeiros episódios no ano de 2015, então já faz um tempinho. Mas a última temporada foi lançada em 2019. Totalizando 4 temporadas. Star é um desenho bem legal, que tanto a Bia como outra amiga nossa me convenceram a assistir também. Não tive muita relutância pra assistir, só que na época eu tava assistindo outras coisas e tal. E demorei mais pra acabar ele do que eu queria, por falta de tempo mesmo, porque logo na primeira temporada ele já me conquistou. Ele conta a história de uma princesa de um outro universo que vem parar aqui na Terra pra fazer meio que intercâmbio como castigo. E essa é a premissa, então já dá pra ver que isso é só o básico. Tipo, fica muito mais doido durante as temporadas, mas é bem divertido. Isso tecnicamente não é muito complexo, não tem grandes trilhas sonoras ou grandes cenas de batalha, coisa assim, mas o que me pega mesmo, que me conquistou, foi um enredo e os personagens, a variedade de personagens e loucuradas. E no começo eu achava a personagem principal, a Star, né, muito chata, mas depois começando a gostar dela mais como personagem. É um desenho bem divertido de se assistir. Ele é um daqueles desenhos que tem uma boa pitada de maluquice, assim, bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, e por focar bastante na questão de usar mágica, também tem várias coisas bem aleatórias às vezes, mas ao contrário de outros desenhos que às vezes são tão maluquinhos que eu não tenho vontade de assistir, esse eu achei bem legal desde o primeiro episódio. Ele realmente nos enterte, nos mantém ali, sabe, querendo ver um pouco mais. E os personagens têm um bom desenvolvimento também. Como o Thiago disse, a Star, por exemplo, no início realmente dá pra achar ela meio chatinha por alguns motivos, mas ela realmente se desenvolve bastante ao longo da série. As 2 primeiras temporadas eu diria que elas são mais introdutórias, com os episódios um pouco mais separados entre si e mais leve, enquanto as 2 outras temporadas, a terceira e a quarta, começam a ser assim um encadeamento de coisas. Sim, começa a ser bem mais contínua e ter mais ligação entre os episódios, né, realmente. Sim, embora eu acho que na segunda temporada já engate bem, sabe, pelos perigos, pelos vilões que aparecem. É que agora, a gente demorou muito pra conseguir acabar de assistir, tipo, a primeira temporada faz tempão que a gente viu. No caso, a Bia viu pela segunda vez, mas eu... Então, mas que eu me lembro, assim, a primeira temporada é legal também. Não, todo ele é legal, na verdade.
mas era mais solta os episódios, que nem a Bia disse, parecia que as coisas não tinham ligação, as coisas pareciam que não, sabe, estavam ali por estar ali, mas basicamente em estar quase nada tá ali só por estar ali, sabe? Sempre vai aparecer de novo aquele personagem, sempre vai fazer uma ponte de uma coisa que aconteceu lá no passado com o que tá aparecendo agora, alguma coisa que aconteceu no passado vai ser explicada depois no futuro, ou vice-versa também, alguma coisa que aconteceu no passado, é a explicação para algo que vai acontecer no futuro. Então é bem legal o jeito que eles amarraram bem a história, sabe? Sim, é muito interessante porque tem mais de um momento em que acontece uma coisa no episódio e ele termina e aquilo parece que fica sem resolução, assim. Sim. Porque no próximo episódio já entra uma outra história diferente que não tem aparentemente nada a ver com aquilo. E aí a gente fica, tá, mas e aí? Mas aquela coisa que ficou meio solta ali, ela acaba aparecendo bastante tempo depois, em vários episódios à frente, e acaba tendo uma explicação para aquilo. Então isso é uma coisa que eu achei bem interessante. Porque tu fica com aquela sensação de que eles não vão terminar aquilo, mas eles terminam. Bem legal isso. É verdade. E tem várias reviravoltas legais, assim. Reviravoltas boas, eu diria. Alguns personagens a gente tem uma ideia deles no momento, depois a gente vê que não é bem assim. Alguns personagens são meio malvados, depois ficam bonzinho, ou vice-versa, sabe? Então é realmente um desenho que tu muitas vezes não sabe o que esperar ali, mas que tudo o que acontece faz sentido dentro daquele universo, que nem a Bia disse. É um desenho meio maluquinho assim, mas não é aquele nonsense só, as coisas acontecem de qualquer jeito e só pra fazer piadinha, hahaha. Tipo, tem um outro tipo de humor e as coisas são doidas porque o universo que acontece, as coisas são realmente sem sentido, basicamente. Não sem sentido, mas tem umas... cheio de magia. tem as suas próprias leis da física, digamos assim. Isso. Tipo, um personagem... Nos personagens principais, digamos assim, é uma cabeça de pônei flutuante e é isso aí, tá ligado? Tipo... E no tempo se acostuma e vê que tem coisas muito mais malucas do que isso, sabe? E como a Bia disse, meio que a magia acaba sendo explicação pra maioria das coisas bizarras. Isso mesmo. Esse é um desenho em que é difícil encontrar um herói ou um vilão absolutos, assim. A maioria dos personagens são bem complexos e tem os seus momentos de, né, cometer erros e também momentos em que eles demonstram ser razoáveis, né, e um pouco mais legais do que pareciam. Tem um ou outro que foge dessa regra, né, só fazendo coisa ruim o tempo todo ou quase só fazendo coisas para ajudar os outros. Mas não são, na sua maioria, personagens assim, planos, como dizem, estereotipados e sem complexidade. Isso é bem interessante isso por ser, aparentemente, assim, à primeira vista, não parece ser um desenho tão complexo, mas o enredo dele realmente não deixa a desejar, sabe? Ele tem, como o Thiago já falou, bastante reviravoltas e bastante elementos que vão se juntando, assim. Esse é um desenho que, pela sua complexidade e também por algumas ideias meio questionáveis em alguns momentos, eu não recomendaria para crianças, assim. Eu acho que elas podem ficar um pouco assustadas até, ou um pouco confusas com tanta coisa que acontece. Mas pra gente, assim, que é um pouquinho mais maduro, que já entende as coisas um pouquinho melhor, é um desenho bem interessante, bem divertido de assistir. Mas embora também não pareçam coisas tão pesadas assim, tipo... Talvez até pareça, mas meio camuflado, assim, sabe? A questão não são tanto as cenas propriamente dita, o que aparece, mas os temas mesmo e os conflitos até internos dos personagens. Sim, mas isso que eu digo, uma criança que vai assistir, assim, independente da idade, nem vai entender, vai ver só um monte de mágica purpurina ali, vai ser... Eu falo porque... Porque quando a gente era criança, por exemplo, quando eu era criança, sei lá, assistia Senhor Incríveis, tipo... E assistir o Senhor Incríveis hoje, eu vejo, tipo, com olhos totalmente diferentes, que,
sabe? Eu via só lá os super-heróis detonando e hoje eu vejo que é um filme bastante que fala sobre família, sabe? Então, nesse sentido, quando não parece uma coisa, quando é algo mais, assim, filosófico, a criança não vai entender que tem algo pesado. Normalmente, né? Tipo, é minha ideia e eu não sou nenhum pedagogo também, né, gente? Mas tem algumas coisas que são um pouco mais, assim, pesadas mesmo visualmente. Por exemplo, algumas batalhas com vilões que são bem fortes e tal. Até mortes de personagens em alguns momentos acontecem. Sim. Então, fora, enfim, alguns, como eu falei, né, algumas questões meio duvidosas em alguns momentos que são piadas, na verdade, mas talvez uma criança poderia ficar meio confusa. Tem algumas cenas mesmo que eu às vezes fico pensando, isso é desenho da Disney mesmo? Tipo isso. Mas no geral, assim, algo que só, tipo, se tu é um pouco mais velho, digamos assim, tu vai entender mesmo o contexto ali. Em questão de estilo de desenho, é uma animação bastante semelhante nos traços a outras da mesma época, como, por exemplo, Gravity Falls, também da Disney, ou até O Incrível Mundo de Gumball. Isso principalmente no design dos personagens, né? Apesar de que cada um tem as suas particularidades, mas se for comparar um a um, assim, por exemplo, os personagens, a forma de desenhar, vai ver várias semelhanças. Mas isso não tira o mérito do desenho, ele é simples nesse quesito. É um simples, mas é um simples que funciona e que agrada, sabe? Um simples bem feito, exatamente. Né? Como deve ser. Uma coisa que a gente sempre acaba comentando, talvez até fique meio repetitivo, mas a evolução dos personagens é algo interessante, importante também nessa série, porque tu for comparar a Star lá do começo pro final, tipo, dá pra ver que ela amadureceu muito, tá ligado? Então... Ela passa a ensinar outros personagens que deveriam ser mais maduros do que ela. Sendo que no começo ela era, tipo... ela era uma princesa com poderes mágicos. Completamente inconsequente. Exatamente, tipo, ela era uma princesa, daí, tipo, ela era muito mimada, basicamente, vai parar na Terra, que as coisas funcionam diferentes na Terra. Então ela ficava fazendo umas coisas absurdas, sem sentido, queria tudo do jeito dela, sabe? E isso com o tempo foi mudando. Embora ela ainda se confunda com algumas coisas da Terra, que não entende como funcionam as coisas. Mas nem o chá de bebê. Mas enfim, quem for assistiu vai entender. E... tem um personagem ou outro que não evolui, mas que faz sentido também. Enfim, é isso. Agora, pra gente falar um pouco mais profundamente do roteiro, né? Vamos falar bastante spoilers, então se você não quiser atrapalhar a sua experiência assistindo pela primeira vez, sugerimos que você volte a outro momento. Depois de assistir. Depois dos comerciais. Uma das partes que eu diria que são mais assustadoras no desenho que eu citei até antes, mas não comentei, é a batalha com um dos principais vilões, que é o Toff, um lagarto com o nome de caramelo, em inglês. Mas de caramelo e de doce ele não tem nada, ele é um vilão bem cruel, bem frio, e que em determinados momentos consegue o que ele quer. E eu fico com muita raiva dele. Cara, É daqueles vilões que eu detesto porque ninguém consegue fazer nada contra, basicamente. Que parece que os protagonistas são burros e fica tipo... Eu dizia pro Thiago, antes dele assistir, que o Toff era um dos vilões que mais me dava raiva e o Thiago não entendia. Agora eu acho que ele entende. Talvez. Mas a batalha contra ele, principalmente a batalha em que ele não foi bem uma batalha, foi mais um massacre, né? A primeira vez... Eu não lembro se essa foi a primeira vez que ele morre ou a segunda, que ele basicamente derrete numa gosma verde. É um pouquinho perturbadora de assistir. Eu não achei. Eu fiquei feliz. Que horror. Mas que ele já tava chateando muito, daí vem lá e Star e só acaba com ele e já era. E eu falei, finalmente, tipo... E o mais incrível é que depois tem outros vilões que a Star não consegue simplesmente acabar. E que eu fico com raiva também.
Embora, sei lá, eu achei meio forçado o final, sabe? Mas acho que a gente tá acelerando muito já. Vou falar dos personagens primeiro. Não, só um comentário é que eu não sei se é a informação correta, mas eu tenho a impressão de que o final foi meio apressado, talvez por que o planejamento fosse para ter mais uma temporada. Eu não sei se isso é se são só rumores ou se isso realmente procede, mas dá essa impressão assim que o final foi meio apressado, que tiveram que dar um fim logo naquilo. Pode ser, então vamos falar do final, então. Pode ser, porque realmente o final eu não gostei muito, não digo do final, a última coisa que acontece mesmo, mas os episódios finais ali, a trama final, eu não curti muito, eu achei meio sem graça, meio forçado, que tem a Mina, né? É Mina o nome dela? Mina, uhum. A Mina que vem com o exército louco lá, que depois a gente descobre que é a mãe da Stark que ajudou a fazer. Só que a mãe da Stark tinha umas ideias lá, umas ideias meio birutas, mas tipo, não era tão malvada quanto as ideias da Mina. E aí simplesmente eles não conseguem derrotar elas, tipo, e fica por isso mesmo, sabe? Tipo, não sei, eu não curti, sabe? Não sei explicar direito, mas acho que acabou ficando meio sem... Ficou só tipo assim, deu, gente, não consegue derrotar e pronto. Tem depois a questão que destroem a mágica e fica aquele tipo, meio aquela jogada, será que faz isso ou não? Será que isso é certo ou não? Mas é meio que só isso e eu acho que poderia ter mais coisas, sabe? Acho que poderia ter sido trabalhado melhor a Eclipse, alguma coisa assim. E principalmente ter uma continuação, porque a forma como termina, né? É uma forma que deixa muitas consequências em aberto. Que daria muito material para ser explorado, né? Inclusive existem histórias, continuações escritas por fãs que tratam justamente dessa parte e que ficaram muito boas, porque tem muito material para explorar, mesmo que tu não tenha, né, todos os recursos de uma produtora como a Disney, tu consegue criar facilmente um roteiro legal em cima disso, porque ficou bem aberto, né? Imagina, a mágica foi destruída, quais foram as consequências disso? Mjolnir e a Terra viraram uma coisa só, quais foram as consequências disso? É muita coisa. E eu acho que não ficou claro também se foi só Mjolnir a Terra ou os outros universos também. Exatamente, porque quando mostra assim essa cena em que a Terra e Mjolnir se fundiram, passa várias coisas assim, e aí algumas coisas dá a impressão de serem coisas de outros mundos, que a gente não sabe exatamente se existia em Mjolnir ou não, mas não fica nada claro, né? Fica meio... E embora eu tenha achado, inclusive isso, achei meio sem graça, não sei, tipo, agora a Terra ia estar unida com Mjolnir ali, e é isso aí só, tá ligado? Tipo, imagina as consequências... Parece um fim apressado. Imagina as consequências, tipo, a gente tá aqui na Terra, do nada o mundo mágico louco se funde com o planeta Terra, tipo, mano, é um bagulho... Sabe? Tipo... Não é uma coisa banal. E daí com personagens loucos lá e monstros e não sei o que, sabe? Daria pra fazer uma nova série só disso daí, se quisesse. Sim. Tipo, os humanos aprendendo a conviver ou não com os monstros, que é basicamente sobre isso que aborda a série inteira, né? Porque o que a gente dá a entender é que os Mjolnianos, na verdade, vieram da Terra. Isso. E também outras coisas, tipo, de onde é que veio a magia? Que se a magia acabou, provavelmente ela teve um começo também, né? Que nem, sei lá... As leis da física? As leis da física que estão ali já era, tipo... Entende? E acabou com os portais também. Mas por que os portais era meio que coisa da magia? Porque isso não fica claro em quase nenhum momento. Porque o que dá a entender que normalmente magia quase só ali as rainhas conseguem usar com a varinha mágica e tal, mas ao mesmo tempo não é só isso. Realmente, a questão do funcionamento da magia é uma coisa que não é muito explicada, assim. Não fica muito claro. E dá pra especular bastante coisa. Por exemplo, isso, né, de a maior parte da manipulação de magia era feita pelas princesas que tinham, as rainhas, no caso, e princesas que utilizavam a varinha.
Que depois a gente descobre que foi o Glossaryck que criou com um chocalho. Isso, criou a varinha, né? Criou a varinha, exatamente. E a mágica da varinha vem do mundo da mágica, essa dimensão da mágica que se liga com a Terra e com o Mjolnir e com vários outros mundos que a gente não sabe exatamente quais. E fica realmente assim, meio... né, o que é essa dimensão? Ela é realmente um universo inteiro? Como é que ela funciona? Eu tenho a teoria de que o Glossaryck que criou o reino da mágica. Sim, mas se ele criou, por que ele morreu com a mágica junto? Entende? Eu acho que ele só meio que, vou desaparecer. Mas é só uma teoria, é né? bem doido também. É só uma teoria, porque eu gostaria que é um personagem bem enigmático que aparenta saber sempre mais do que demonstra. Porque ele faz as coisas e parece que ele não tá fazendo nada, que ele não sabe de nada, que ele não tá ajudando nada. Ele só quer comer pudim. Mas no final tu acaba descobrindo que ele tava o tempo todo ajudando e meio que guiando o pessoal ali. Exatamente. De um jeito bem estranho, mas tava. Por isso que eu fico com essas teorias aí. Também outra coisa que eu tava pensando é na possibilidade da mágica ser, na verdade, uma espécie de... Não que a magia daquela dimensão fosse toda a mágica existente no universo, mas uma espécie de fonte de mágica, tipo uma fonte de energia. Entendi. Porque tem alguns, por exemplo, o Globigor, ele consegue, por exemplo, diminuir ou aumentar de tamanho, mas aquilo é uma característica biológica dele, digamos assim. Eu achava que era meio que magia, sabe? Ou a própria flutuação da cabeça pônei, né? Exatamente, falou. a cabeça pônei fica flutuando. Ela e toda a família dela. Ela tem um propulsor embaixo do pescoço, sabe? Que muitas coisas que a gente entendia que era magia não era exatamente. Ou pelo menos não são ligadas com o mundo da mágica. Porque eu achava que as tesouras dimensionais eram tesouras dimensionais e não funcionavam à base de magia exatamente, a mesma magia no caso da Star ali, sabe? Sim. Pois tá aí uma questão, porque eu não sei se alguém tentou usar uma tesoura dimensional depois de destruir a magia. Mas o que deu a entender é que eles não, se os dois mundos não tivessem se fundido, eles não iam conseguir mais se ver. Sim, eles acreditavam nisso, mas fica essa dúvida porque, na verdade, por exemplo, quem controlava as tesouras dimensionais era a Recapu, então elas não estavam funcionando naquele momento porque ela tinha desligado os portais. Apesar de... Isso é meio Foi confuso também. Falou. Porque de alguma forma ela também tinha controle sobre os portais que o Tom criava com os poderes dele. Sim, exatamente. E os que a Star controlava fazia com os poderes dela. Então isso é outra coisa pra mim que não fez muito sentido. E a Recapu era feita de também. mágica pura, aparentemente. Enfim, tudo isso é meio estranho. Fica meio sem explicação. E não que isso que faça com o desenho seja ruim, mas é que tem várias coisas que a gente ficava esperando a explicação ou que fizesse mais sentido e não faz, sabe? Que nessa questão que a Bia falou agora, eu lembrei, realmente eu fiquei tipo, a Recapu desativou os portais pelas tesouras, mas os portais que o Tom consegue fazer também não tava conseguindo, nem a Star, quando virava a borboleta super poderosa ali, overpower, conseguia abrir um portal porque não, tá ligado? E daí, tipo, ok, não parece... Isso não foi explicado, na verdade, direito, porque foi explicado muito rapidamente. Aliás, a única explicação que a gente tem é a Recapu falando muito brevemente que ela desativou os portais. E ponto final. Só isso. Mas não explica exatamente como, enfim. Mas é interessante porque aí a gente pode ficar teorizando e tendo ideias, assim. É interessante, mas como por ser um universo tão complexo, cheio de coisas, queria saber mais, sabe, sobre como é que ficou as outras coisas, os outros universos, sabe? Tipo, sei lá, como é que é o nome da guria lá do cabelão? Guria do cabelão? Das espadas. A Kelly. Isso, a Kelly, que ela vive naquele mundo lá que as pessoas têm cabelão e tem casa dentro do cabelo.
Tipo, é quase uma... Pra quem viu o Doctor Who, é uma TARDIS, basicamente. Tipo, é maior por dentro, sabe? E aquilo ali também não é magia, sabe? Tipo, fica várias coisas assim que a gente fica... O que eu quero dizer é que meio que tem vários outros seres mágicos, mas que não usavam a magia propriamente dita. Mas se o Tom, por exemplo, não usava a mesma magia que a Star, por que quando a Recaboo desativou o portal, ele não conseguiu também fazer portal, sabe? Fica tipo uns negócios assim. Talvez o poder da Recapul fosse ligado aos portais em si. Não necessariamente a forma como eles são abertos. Sei lá. E falando um pouco dos personagens em si, a Star, como a gente falou, ela evoluiu bastante. Ela era uma princesa mimada no começo, depois virou uma pessoa bem mais madura e responsável. Ainda com as viagens dela, mas bem mais responsável, sabe? Principalmente na última temporada. A Cabeça Pônei é a única que é chata sempre. Na minha opinião. Tem alguns surtos de bondade e simpatia nela, mas muito de vez em quando, assim. O Marco, ele não mudou muito como pessoa. Tipo, o Marco é um Marco desde o início ao fim. O coração dele é sempre bom e quer ajudar os amigos e tal. Mas teve também a evolução, digamos assim, dele. A questão de que ele foi lá pro universo lá do vazio, não, zona escura. Zona do Nunca. Zona do Nunca. E ele vira lá o cara, ele envelhece e vira um cara bombado, cheio das habilidades marciais, não sei o quê. Tipo, tem essa evolução dele, mas de personalidade não muda muita coisa. Eu acho que no máximo ele aprende a sair um pouco da zona de conforto dele, né? Inspirado pela Star e pelas lutas contra os monstros. Porque ele é mostrado principalmente no início como um carinha muito metódico, que faz tudo certinho e tira sempre notas máximas e tal. E ele não muda basicamente isso, mas ele consegue se aventurar mais, né? Em situações perigosas, em que ele não tenha tanto controle, enfim. Pode ser. Ele acaba tendo bastante aventuras no final. No fim das contas. Outra personagem que eu acho bem interessante é a misteriosa Eclipsa, que é misteriosa só no início, que é uma personagem que é considerada por todos como uma vilã terrível do passado. Só que, na verdade, ela era uma princesa meio rebelde e diferente. Incompreendida. Porque ela basicamente se apaixonou por um monstro e isso foi a gota d'água para quererem expulsar ela da linhagem real e de toda essa coisa aí da realeza. Pra quem assistiu, né, Star, sabe que no universo de onde ela vem, né, existem os Milnianos, que depois a gente descobre que são descendentes de humanos que foram parar lá sem querer, e os chamados monstros, que são, digamos assim, todo o resto. São seres diferentes, alguns parecidos com animais, antropomórficos, outros mais estranhos, enfim. Até alguns são completamente animais falantes, como o reino dos pombos lá. Sim. Que são muito engraçados porque usam pernas como se fossem carros para andar no meio dos outros. É bem engraçado. E tem muito, assim, um preconceito dos Milnianos contra os monstros, de que eles têm que ser expulsos, de que eles são todos maus, né? Que eles vão matar eles, comer bebês, não sei o que. Então, por isso que acontece toda essa algazarra quando a Eclipse se apaixona por esse monstro, né? O Globogor. Até que a Star questiona no episódio, mas o Romulus é basicamente um monstro, o Tom é um monstro e a gente vive com ele aqui também. Então, tipo, por que alguns monstros específicos eles odiavam e outros não? Por que a comissão mágica era basicamente composta de monstros, mas odiava os outros monstros, sabe? Principalmente o Globogor. Mas isso a própria explicou, né? Não se fosse uma explicação boa, mas que ele explicou. Porque aqueles lá, eles fizeram um acordo com eles há muito tempo. Os outros, tipo, são poderosos. Aqueles lá são ricos.
Eles meio que, tipo assim, se acostumaram com determinados monstros, mas não com os outros. Ainda meio que esqueceram, entre aspas, que aqueles lá são tão monstros quanto os outros, enfim. E isso é uma das coisas que deixa a Star bem brava quando ela se dá conta disso. É isso que no começo ela gostava de acabar com os monstros, né? Sim, porque ela tinha sido criada naquele mesmo pensamento, né? E nisso, que no começo basicamente é ela lutando contra os capangas do Ludo, né? E o Ludo é um personagem que eu acho muito chato, porque ele é muito burro, cara. Ele consegue dar trabalho ainda pras pessoas. Tipo, ele é muito doido da cabeça, pirado da cabeça, e acaba sendo basicamente só usado pelo Toph pros planos do Toph e tal. Então... é um bagulho que me irrita muito. O Ludo tem problemas. E não conclui, meio que não conclui muito bem a história dele. Tipo, no final ele tá jogando basquete com o irmão dele, mas antes parecia que, tipo, que ele ia atrás da varinha de novo, sabe? Não, ele já tinha desistido da varinha, aquela altura. Sim, mas é que ele tinha... quando tava reconstruindo o castelo lá, ele meio que tinha ido pro turno. Ah, então vamos lá, não sei o que. Parecia que ele ia de novo ir atrás. Pelo menos foi a impressão que deu, mas depois ele ficou só não, mas depois basquete. que ele... é que depois que o irmão dele brigou com ele, daí ele ficou... pistola. E aí ele resolveu... acho que foi isso. Usar toda a fama dele de malvadão para reconquistar a casa deles, que tinha sido... eles tinham sido enganados lá por acho que um ratão. Acho que foi só isso que ele fez e depois e daí ele... né? Azar, agora eu vou ficar aqui morando na casa que era da minha família e jogando basquete com meu irmão. O irmão mais novo, que era 3 vezes a altura dele. Mas o Ludo, ele é um personagem que sofre bastante e causa muita bagunça também. Mas como o Thiago disse, ele não é muito inteligente. Aí tem a Meteora, que tem o arco mais, sei lá, maluco possível. A Meteora, né, ela era a filha da Eclipsa, que foi trocada por uma bebê aleatória para substituir ela na linhagem real. Aí ela acabou nas mãos de uns robôs esquisitos que criaram ela como filha e meio que fizeram uma lavagem cerebral nela. Ela cresceu, se tornou uma velhinha bem estranha que dirigia lá um internato esquisito também para princesas rebeldes. E meio que absorvia a energia das princesas pra ficar com uma forma humana, porque na verdade ela era meio monstro, né? Sim. E daí depois ela acaba descobrindo a verdade sobre a origem dela. E aí libera todo o poder monstro dela. Só que aí ela resolve brigar com todo mundo. E acaba tendo que ser enfrentada, né? A própria mãe dela acaba lançando alguns feitiços bem poderosos nela. E no fim, ela acaba voltando a ser bebê. Acho que eu gostei do arco dela. O final, no caso... porque acho que deu um final legal pra ela. Tipo, ela voltou a ser um bebê fofinho até e confortável. Em dado momento ela vira adolescente quando vai lá pra... Zona do Nunca. Pra Zona do Nunca. E, tipo, parece que ela não ia virar aquela malvadona estranha de novo, sabe? Se continuasse tudo daquele jeito. Enfim, sendo criada pela Eclipsa, por mais doidinho que a Eclipsa seja, aparentemente ela ia crescer e virar uma pessoa legal, sabe? Uma pessoa monstro. Ela teve uma segunda chance, né, de viver com a família dela. Isso é bem legal. Acaba realmente sendo bem legal. E provavelmente a única pessoa de todo aquele universo que vai crescer 3 vezes. E daí tem... Claro, tem o Globogor, que a gente já falou, né? Um pouco, que é o... Sim, um dos personagens que mais me surpreendeu, porque eu achava que ele era realmente malvadão e tal, e que em algum momento ia pirar, ia querer acabar com todo mundo. Mas ele era o mais de boas, na verdade. Até que era bem legalzinho, bem queridinho. E o Glossarik, que é o personagem mais esquisito que tem. O Romulus, que é muito chato. O Romulus é chato pra caramba. Ele só quer saber de prender todo mundo nos cristais dele. O resto da alta comissão da magia também não fica muito atrás. Eu acho que
O mais legal era o Lakmat, que pobrezinho morreu. E a Recapu até que era legalzinha, só que... Acabou com aquele arco, as missões e tal, com o Marco era bem legal, sabe? Divertido, assim. Acho que ela era uma daquelas que acaba sendo chata por influência do É, grupinho, sabe? Eu digo que cada um dos integrantes da alta comissão sozinho, ele até não é tão ruim, só que quando juntam todos, Sim. eles ficam Eles chatos viram uns idiotas, demais. parece. Ficam chatos demais, gente. Tipo, Chatos. sei lá, aquelas pessoas na escola que quando tu vai conversar é legal, mas quando estão no grupinho delas, ficam, tipo, fazendo bullying com os outros e oprimindo os outros. Tá ligado? É basicamente isso. Bem isso. Tipo isso Pra, mesmo. sei lá, demonstrar poder ou chatice. É pressão de grupo, né? Tem o sapo musculoso, que o nome dele não é esse, mas o nome dele é muito difícil de falar, então todo mundo chama ele assim. Eu nem lembrava que ele tinha outro nome, na verdade. Ele fala em algum momento, só que eu não me Tem lembro. os filhinhos dele lá. Adotivos que surgiram. Mas é muito legal, eles vão Sim. crescendo e Sim. viram sapinhos musculosos. Uhum. E um monte de personagens secundários bem interessantes também. Tem os pets do Ludo também, são engraçados. A família do Ludo, a família da Cabeça Pônei. E por aí vai, É né? muito estranho. Não é à toa bem que o Ludo é estranho. daquele jeito. Né? Então é um desenho, assim, bem complexo mesmo, com muitos personagens, muitas coisas acontecendo. Reviravoltas, alguns mistérios, né? Alguns? Alguns que não ficam respondidos, né? Verdade. Tem vários, mas alguns não ficam respondidos. E por aí vai. E esse desenho tá disponível na Disney Plus pra quem tiver interesse de assistir. E por hoje é isso, gente. Siga-nos no Instagram, @animadospodcast. Nos sigam lá, mandem mensagem pra gente, o que vocês estão achando dos episódios, mandem opinião, fala sobre tal episódio que a gente coloca na nossa lista em algum dia dos anos que vem a gente faz, porque a gente não tá conseguindo gravar muitos episódios, infelizmente, não é por falta de vontade, mas não mandem lá opiniões, sugestões, ideias, e também lembrando que o podcast está disponível em todas as principais plataformas de podcast, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. Então é isso, siga-nos, nos acompanhem e obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, abraço.